Lembra daquele 747-300 da Entrasur que tinha sido apreendido na Argentina e que há poucas semanas voou para os Estados Unidos? Pois é, olha aí nas fotos o atual estado da aeronave. Ela foi destruída. Claro que os motores foram removidos e o restante da aeronave virou sucata. Uma escavadeira destruiu a aeronave, colocando um fim na história desse 747-300, um dos últimos 3 em operação no mundo. Caso você não lembre aí do porquê que esse avião foi apreendido, vai lá na página dos nossos vídeos aí do nosso canal, pesquisa aí, tem vários vídeos contando a história desse 747-300 de maneira resumida, tá? Era uma aeronave que estava voando pela Entrasur, porém tinha tripulação iraniana e era um avião aí que estava ligado a grupos terroristas, né? A aeronave tinha dado suporte por meio da Mahan Air a esses grupos terroristas e por isso os Estados Unidos fez a apreensão e, consequentemente, a destruição. E muitos seguidores, né, nesses vídeos anteriores que a gente fez a respeito desse 747, nos questionaram se existia a possibilidade de uma outra aeronave da Conviasa passar por essa mesma situação de ser apreendida, enviada aos Estados Unidos e lá ser destruída. Para responder essa pergunta, precisamos analisar a frota da companhia aérea venezuelana. Tá o print da frota da Conviasa aí na tela. Perceba que ela tem um ATR-4272 na sua frota, que nunca passou por nenhuma companhia aérea sancionada. Perceba que ela tem 9 Embraer 190 operacionais e 7 estacionados. Nenhum desses Embraers jamais passou por companhia aérea sancionada, tá? Aliás, a grande maioria, a própria Conviasa comprou zerinho lá na Embraer e recebeu elas ali entre 2013 e 2014. Já os 5 A340 que a Conviasa tem na sua frota atualmente merecem uma análise mais detalhada. O A340-200, o Yankee Victor 3554, olha só o histórico operacional dele na tela. Perceba que ele deveria ter ido para a Mahan Air, mas não chegou a voar pela empresa. Foi entregue à Conviasa em outubro de 2023. Inclusive, esse A340 pertencia à Força Aérea Francesa. Entretanto, não é possível comprovar que esse avião não tenha ligação com a Mahan Air. Muito provavelmente, a Mahan Air, ao invés de adicionar a aeronave à sua frota, acabou alugando ela para a Conviasa. Então, sim, esse avião possivelmente poderia sofrer uma apreensão e, posteriormente, ser enviado aos Estados Unidos, tá? Assim como ocorreu com o 747-300. Temos agora um A340-300, o Yankee Victor 3507. Olha o histórico desse avião aí na tela. Esse avião nunca voou por nenhuma companhia aérea sancionada, não teve passagem pela Mahan Air, então a princípio esse avião aí não poderia ser apreendido. Passando agora para os 3 A340-600 da Conviasa, o primeiro deles o Yankee Victor 3533 e olhando o histórico desse avião, perceba que em 2015 ele foi entregue para a Mahan Air e foi para a Conviasa em março de 2022. Portanto, esse avião esteve na ativa pela Mahan Air e também poderá ser apreendido. Outro A340-600 é o Yankee Victor 3535. Veja pelo histórico que também esse avião teve passagem pela Mahan Air, iniciou suas operações na Mahan Air em maio de 2015 e foi para a Conviasa em junho de 2022. E por fim, o último A340-600, Yankee Victor 3545, também tem passagem pela Mahan Air, também foi entregue à Mahan Air em maio de 2015 e em junho de 2023 entrou para a frota da Conviasa. Então perceba que dos 5 A340 que estão em operação pela Conviasa, 4 deles têm ligação com a Mahan Air, uma companhia aérea sancionada pelos Estados Unidos por ter ligações aí com grupos terroristas. Claro que na situação do 747-300 da Entrasur, a situação foi mais grave. Por quê? Porque além da aeronave pertencer a uma companhia aérea sancionada, que era a Mahan Air, a tripulação que estava naquele dia, naquele voo, era composta também por iranianos que eram
diretamente ligados a grupos terroristas. Então a situação era pior ainda, tá certo? Então a conclusão é que algumas aeronaves da Conviasa, se a Conviasa der bobeira, poderão sim ser apreendidas e ter o mesmo destino do 747-300. Mas acredito que depois do que aconteceu com o 747-300, dificilmente a Conviasa vai cometer esse vacilo novamente, porque a Entrazur é uma subsidiária da Conviasa. Até a próxima, fiquem todos com Deus e tchau!